Fala galera, tudo bem? Meu nome é Frederico Padrão, criador do canal Mecânica Descomplicada, e eu estou aqui na Oficina do Saber junto da MTE Thomson para apresentar para vocês o 10º vídeo do curso de metrologia. No vídeo anterior você foi apresentado ao paquímetro. Nesse vídeo você vai conhecer o micrômetro. Da mesma forma que ocorre com o paquímetro, há diversos tipos de micrômetro, analógicos, digitais, com diferentes capacidades de medição e por aí vai. Eu escolhi utilizar como exemplo nesse vídeo um micrômetro analógico clássico. Enfim, esse é o micrômetro. Vamos percorrer e dar nome às diversas partes do micrômetro. Nós temos a catraca, que permite girar o tambor do micrômetro. Na catraca está presente um limitador de torque. Sempre que um determinado torque é atingido no momento em que as faces do micrômetro tocam no objeto que está sendo medido, a catraca apresenta giro livre. Assim, é garantida uma constância de condição de medição. Tambor graduado, bainha com a escala fixa e a linha de referência para efetuar a leitura da medição, trava para travar o tambor e assim permitir o manuseio do micrômetro sem que a medição feita seja alterada ou perdida, arco que eventualmente pode contar com isolante térmico e faces de medição fixa e móvel. A móvel fica no fuso e a fixa fica nesta ponta do arco, também chamada de batente. Observação muito importante: o tambor serve única e exclusivamente para realizar a leitura da medição. Você até pode rotacionar o tambor através dele próprio, mas nunca deve utilizá-lo para aplicar força em uma tomada de medida. Qualquer força a ser aplicada em uma tomada de medida sempre deve ser exercida e, consequentemente, controlada e limitada por meio da catraca. Como você pode ver, esse micrômetro é capaz de efetuar medições que vão de 0 a 25 milímetros, com graduação de 1/100º de milímetro. Vale saber que há micrômetros com diversas capacidades, cabendo a você escolher qual irá atender às suas necessidades de medição. Para realizar uma medição com o micrômetro é muito simples. Primeiro, você deve abrir o micrômetro até que o espaço entre as faces de medição seja superior ao que se quer medir. Após isso, basta fechar o micrômetro até que as faces de medição toquem no que se quer medir e a catraca apresente giro livre. Apresentado o micrômetro, vamos entender como é feita a leitura de uma medida. Na bainha está presente a escala de medição, que é dividida pela linha de referência em duas partes. Acima da linha de referência, cada traço corresponde a 1 milímetro. Abaixo da linha de referência, cada traço corresponde a meio milímetro. O tambor graduado é dividido em 50 partes, sendo o 0 o ponto inicial. Cada traço presente neste tambor corresponde a 1/100º de milímetro, e cada volta completa no tambor, obviamente, corresponde a 50 centésimos de milímetro ou meio milímetro. A leitura de uma medição no micrômetro é feita observando-se os traços visíveis da escala de medição presente na bainha e também o alinhamento da linha de referência com o tambor graduado. Vamos entender isso. Partindo da condição de micrômetro praticamente todo fechado, completando uma volta no tambor, alinhando o zero do tambor com a linha de referência, atingimos a medida de meio milímetro. Como cada volta completa do tambor corresponde a meio milímetro, no momento em que essa medida é atingida, um traço na parte inferior da escala de medição fica visível para indicar isso. Dando mais uma volta no tambor, atingimos a medida de 1 milímetro. No momento em que essa medida é atingida, um traço na parte superior da escala de medição fica visível para indicar isso. Como os traços presentes na bainha indicam medidas já atingidas, é para a bainha que você deve inicialmente deslocar sua atenção. Somente após verificar na bainha qual medida já foi atingida, você verifica a medida complementar indicada pelo tambor e pela linha de referência. Com as duas medidas em mãos, basta somá-las para obter a medida final. Exemplo: vamos supor que foi feita uma medição e que o micrômetro parou nessa medida. Primeiro, olhamos para os traços visíveis na escala de medição presente na bainha. Temos meio milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro e meio, 2 milímetros, 2 milímetros e meio, 3 milímetros, 3 milímetros e meio já atingidos, visto que todos esses traços estão totalmente visíveis. Feito isso, olhamos para o tambor graduado. A linha de referência presente na bainha está alinhada com o traço correspondente ao número 27 do tambor, ou seja, 27 centésimos de milímetro. Somando as duas medidas, chegamos à medida final. 3,5 mais 0,27 é igual a 3,77 milímetros. Fácil, né? Nota: lembre-se novamente que a verificação de alinhamento dos traços deve ser feita com seu olho
absolutamente alinhado com o ponto ou região que você está lendo. Fazendo isso, você evita o famoso erro de paralaxe. Outro exemplo, dessa vez com uma leitura um pouquinho mais difícil. Na escala de medição presente na bainha, já está totalmente visível o traço de 5 mm, então podemos partir dele. Não há como se afirmar com total segurança que todo o traço de 5,5 mm está visível. Contudo, olhando para o tambor, nós vemos que a linha de referência presente na bainha está alinhada com o traço correspondente ao número 3 do tambor, ou seja, 3 centésimos de milímetro. Isso significa que o tambor acabou de completar uma volta completa, correspondente a 50 centésimos de milímetro. Como o traço de 5 mm está totalmente visível e o traço de 5,5 mm já está visível ou parcialmente visível, significa que os 50 centésimos de milímetro correspondentes a esse traço acabaram de ser superados. Assim sendo, foram atingidos 5,5 mm pela leitura da escala de medição. Somando essa medida aos 3 centésimos indicados pelo tambor, chegamos à medida final, 5,53 milímetros. Outro exemplo. Na escala de medição presente na bainha, já está visível o traço de 5 mm, então podemos partir dele. Temos 5,5, 6, 6,5, 7 e 7,5 mm já atingidos, visto que todos esses traços estão totalmente visíveis. Não há como se afirmar com total segurança que todo o traço de 8 mm está visível. Contudo, olhando para o tambor, nós vemos que a linha de referência presente na bainha está alinhada com o traço correspondente ao número 49 do tambor, ou seja, 49 centésimos de milímetro. Isso significa que o tambor está prestes a completar uma volta completa, correspondente a 50 centésimos de milímetro. Como o traço de 7,5 mm está totalmente visível e o traço de 8 mm está visível ou parcialmente visível, significa que os 7,5 mm já foram superados em 49 centésimos de milímetro e, portanto, falta apenas 1 centésimo de milímetro para que seja atingida a medida de 8 mm. Assim sendo, foram atingidos 7,5 mm pela leitura da escala de medição. Somando essa medida aos 49 centésimos indicados pelo tambor, chegamos à medida final, 7,99 milímetros. Mais um exemplo. Batendo o olho rapidamente no tambor, nós vemos que o traço correspondente ao zero está alinhado com a linha de referência presente na bainha. Isso significa que, uma vez lidos os traços da escala de medição presente na bainha, nós obteremos a medida final. Partindo do traço de 5 mm, estão totalmente visíveis na bainha e, consequentemente, atingidas as seguintes medidas: 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 e 9 mm. Como o traço de 9 mm está bem visível, significa que essa medida já foi superada com folga. Como o traço de 9,5 mm já está visível ou parcialmente visível, e como o tambor está em zero, significa que a medida final é, de fato, 9,50 mm. A forma de se realizar medições com o micrômetro permite uma série de verificações adicionais, dentre elas, verificação de ovalização. Se o diâmetro externo de um componente cilíndrico nessa direção for maior ou menor do que o diâmetro nessa direção, significa que este componente não está perfeitamente cilíndrico, e sim ovalizado. Verificação de conicidade de um cilindro. Se o diâmetro externo de um componente cilíndrico aumentar ou diminuir conforme você se movimenta longitudinalmente pela superfície do componente, significa que ele não está perfeitamente cilíndrico, e sim cônico. Tranquilo tomar medidas com o micrômetro, não é verdade? Então vamos agora aos cuidados que você deve ter com o micrômetro para garantir a precisão das medições. Primeiro, mantenha o micrômetro limpo. Após utilizar o micrômetro, sempre limpe-o e, caso seja solicitado pelo fabricante, também o lubrifique antes de guardá-lo em seu respectivo estojo. A forma correta de fazer isso nos leva ao segundo cuidado dessa lista. Leia o manual do fabricante. Quaisquer particularidades e eventuais cuidados relacionados ao micrômetro constarão no manual, como deve ser efetuada a limpeza, qual tipo de lubrificante deve ser aplicado, dentre outros detalhes. Terceiro, ao guardar o micrômetro após o uso, é interessante deixá-lo levemente aberto e destravado. Fazendo isso, você evita que uma possível dilatação térmica, foco específico de um vídeo mais à frente, possa causar algum dano ao instrumento.
Além disso, você também evita que eventuais elementos indesejados que podem causar danos às superfícies de medição do micrômetro fiquem presos às mesmas. Quarto, evite expor o micrômetro ao tempo e a elementos que podem agredir e ou danificar os materiais que o compõem. Assim como nos demais instrumentos, quaisquer ataques e eventuais alterações das superfícies de medição do micrômetro irão afetar a precisão de medição do instrumento. Quinto, é interessante, periodicamente, calibrar o micrômetro para garantir sempre a precisão de medição. O passo a passo para realizar a calibração consta no manual do micrômetro. Caso você não possua os equipamentos necessários ou não se sinta seguro para fazer a calibração, não tente. O ideal nesses casos, para evitar problemas, é encaminhar o instrumento para uma boa empresa de calibração. Sexto, não jogue o micrômetro sobre superfícies e de forma alguma deixe ele cair no chão. Basta que uma das partes do micrômetro amasse ou deforme para que seja perdida toda a precisão de medição. Ao manuseá-lo, seja sempre delicado e esteja atento. Trate-o como você trataria uma peça de cristal extremamente frágil. Beleza? Bem, chegamos ao fim desse vídeo sobre o micrômetro. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Próximo instrumento de medição, relógio comparador. Até!